Aleluia. Se você está feliz, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Janeiro 2026, o Senhor colocou no nosso coração que a gente fizesse uma série todos os domingos de janeiro, e nós falamos, ensinamos e pregamos sobre aliança. Fevereiro, o Senhor plantou no nosso coração, e a mensagem que Ele colocou para que a gente entregasse à igreja foi sobre identidade. E agora em março, nós temos falado a cada domingo, hoje é o segundo domingo de março, sobre intimidade. Intimidade com o Senhor, e isso a gente precisa ter. E a gente precisa desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra conosco. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 7 e verso 8. E assim está escrito na palavra do Senhor. Gênesis 12, 7 e 8. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para o monte leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pai querido, Deus santo, eterno e maravilhoso, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Declaramos, Senhor, todas as mentes, ouvidos, emoções cativas a ti, Senhor, para que nós venhamos entender mais de ti, do teu reino, do nosso relacionamento contigo como deve ser, e que a gente venha viver e praticar isso. Na prática, viver, Senhor, essa vida de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Nós precisamos ter uma vida íntima com o Senhor. No domingo passado a gente falou um pouco disso. Não é viver sobre momentos de emoção, e não estou dizendo que a gente não possa se emocionar, mas não é viver de momento de emoção em emoção, não é viver de congresso em congresso, não é viver de domingo em domingo, mas viver uma vida diária com Deus. Viver uma vida diária de busca de intimidade com o Senhor e desenvolver relacionamento com o Senhor. A gente leu Gênesis 12, 7 e 8, onde fala que Deus disse a Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão, quando Deus disse a Abrão que Ele daria aquela terra a ele. Mas se a gente voltar um pouquinho, ou como o Maurício disse aqui, quando ele deu a palavra do dízimo, se a gente der uma marcha ré, e for no versículo 1 de Gênesis 12, e Gênesis 12 ele fala do chamado de Abraão, e assim, ora, 12:1, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar, para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava chamando Abrão para um lugar que Abrão não sabia. Deus estava dando a Abrão uma promessa e esperando de Abrão uma resposta de fé. Porque o que Deus estava direcionando ele para fazer, falou: larga tudo que você conhece, larga o meio que você convive, larga o lugar onde você é reconhecido e vai para um lugar que você não sabe onde é. Se coloque no lugar de Abrão, e se você ouve a voz de Deus hoje, Ele diz a você assim: no meio dos seus, no meio de onde você é conhecido e reconhecido, no meio onde você cresceu, no meio onde você prosperou, larga tudo e sai. Basicamente isso é que está aqui. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus vem no versículo 2: e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e você será uma bênção. Verso 3: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então veja que Deus começa com Abrão fazendo uma promessa. E a promessa de Deus é linda e é maravilhosa, assim como as promessas que Deus tem para mim e para você. Eu vou fazer, eu vou te dar, você será. Mas tem uma condicionante: mas para isso sai e vai para o lugar onde a partir dali tudo isso vai acontecer. Mas Deus não diz: sai para o lugar e é por este caminho aqui, pega a direita, anda X metros, quilômetros, milhas e depois faz uma conversão. Não, Deus vai. Por que que Deus diz vai? Porque Deus entende, assim como Ele quer que eu e você entendamos, como Abrão entendeu, que é no caminhar com o Senhor, é na intimidade com Deus, que você vai falando com Ele, Ele vai se revelando a você e Ele vai te dando direção diária. Então não adianta você querer ouvir a voz de Deus, você ouvir a promessa de Deus, se você não caminhar com Deus, você não chegará no local da promessa. E aí agora a gente vai para o verso 7, que é onde a gente começou lendo nessa manhã. Abrão já ia caminhando,
Porque a Bíblia fala que quando ele recebeu a promessa e a direção de Deus sai, ele saiu. Ele não questionou: Deus, espera aí, eu posso arrumar algumas coisas, mas tem um pessoal aqui que eu tenho que organizar a vida. Quando Deus disse sai, ele saiu. Saiu, irmão, porque a atitude de fé é uma coisa que ou você tem ou você não tem. E quando você tem, você demonstra na hora. E ele saiu. E quando a gente chega no verso 7, ele andando, entenda que ele saiu no verso 1 e 2. E ele foi caminhando em direção a uma promessa que ele não sabia onde era, mas ele saiu por obediência. Porque no reino, quando você obedece, as coisas acontecem. E ele saiu caminhando. E ele passou por um lugar, e ele passou por meio de nações inimigas, e ele foi caminhando. E quando chega no 7, ele chegou num lugar que ele não conhecia, e o 7 diz: e o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Veja que Deus não falou: a tua semente eu darei aquela terra. A tua semente eu lhe darei a terra ali na frente. A tua semente eu darei a terra que você está chegando. Deus falou: a tua semente eu darei esta terra. O que significa dizer que Abrão já estava em cima da terra que Deus tinha prometido a ele. Quem entendeu assim? Eu vou ler pausado. E o Senhor falou a Abrão, apareceu a ele e disse: a tua semente eu darei esta terra. Quem entendeu que Abraão já estava em pé na terra que Deus prometeu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando ele chegou na terra que Deus tinha sonhado para ele ter e possuir, desenvolver os sonhos e os projetos de Deus, Deus disse: é aqui, essa terra eu te dou. Imagine você que hoje, se alguém te dar algo, ou se você consegue conquistar e comprar alguma coisa, seja uma terra, uma casa, uma fazenda, um terreno, a primeira coisa que você faz é cercar. É meu, vou cercar. Se é um terreno, é meu, vou murar, porque é minha terra. Eu vou murar, eu vou cercar, é meu. E olha o que acontece quando Abrão chega no lugar e na terra da promessa de Deus. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abrão, muito antes de cercar a terra, muito antes de querer murar e fazer muralha sobre a terra, ele levantou um altar ao Senhor. Disse: aqui é o lugar da promessa, é aqui que eu vou sacrificar, é aqui que eu vou louvar, é aqui que eu vou adorar, porque é aqui que o Senhor me deu. Quando ele pisou no local que o Senhor tinha dado a ele, ele adorou, ele construiu um altar. E quando a gente começa a ler Gênesis 12, Deus não dá um mapa a ele, Deus entrega uma promessa. Eu tenho uma promessa para você, mas não tenho um mapa para te dar. Mas ele seguiu por fé. Deus não ofereceu exércitos para ele conquistar a terra que Deus estava prometendo. Disse: eu não vou te dar exército, mas eu te dou presença. E a primeira resposta de Abrão não foi construir uma estrutura de segurança, não foi construir muralhas, foi construir um altar. Gênesis 12, 7. E ali ele edificou um altar ao Senhor. Abrão não possuía a terra ainda, mas já estava consagrando a terra ao Senhor. Ele ainda não governava aquele território, mas já tinha estabelecido a adoração no território. Porque para você governar, você precisa primeiro adorar. Quando você governa num território, você eventualmente vai exercer governo naquele território e a partir daquele território. No mundo antigo, um altar era um marco espiritual de posse. E no reino de Deus a gente tem que entender que a adoração precede domínio. Mateus 6,6, Jesus falando como nós deveríamos orar. E Jesus, ele revela, ele demonstra a geografia do governo espiritual. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama a teu pai. O quarto é secreto. O quarto é o lugar onde você está escondido, você e o Senhor. O quarto é a sala do trono pessoal do cidadão do reino de Deus.
Imagine quando a gente vê, e eu gosto muito de ilustrar com a embaixada. A embaixada, ela carrega a autoridade de um outro governo dentro de um território estrangeiro. Se você for ali em Brasília, que é a nossa capital federal, e você for, por exemplo, na embaixada de Israel, ela está dentro do Brasil, mas dentro da perimetria dela é solo de Israel, é lei de Israel, é autoridade de Israel. É assim que funciona uma embaixada. Ela carrega a autoridade de um outro governo dentro de um território estrangeiro. Então, quando a gente começa a erguer altares, quando a gente começa a estabelecer altares, o que a gente está fazendo é estabelecendo a embaixada de Deus na terra, porque o altar é uma embaixada de Deus na terra. É a embaixada do céu na terra. Quando você ora, o céu instala uma embaixada onde você está. E Abraão, tão sábio no Senhor, quando Deus disse a ele: aqui é a terra que eu dou a sua semente, ele ergueu um altar. Antes de qualquer coisa, consagrar logo ao Senhor. Consagrar logo ao Senhor. Se é promessa de Deus, se você pisou, consagre a Ele. É teu, Senhor. No reino, território é consequência, altar é prioridade. No reino, território é consequência, altar é prioridade. Promessa é consequência, altar é prioridade. No reino, altar é prioridade. No reino, a sua vida com Jesus é prioridade. No reino, a sua vida íntima diária com Jesus, o seu tempo de oração diário, todos os dias, é prioridade. Prioridade. Buscar intimidade com o Senhor a todo o tempo é prioridade. Vamos para a mensagem. Não, a gente fala e não prega, Jadson. Primeiro ponto para a gente falar essa manhã: o altar define prioridades. Gênesis 12, 7 fala que o Senhor apareceu a Abraão e disse: aqui é a terra que eu te dou. Esta é a terra, e Abraão ali ergueu um altar. A palavra hebraica para altar é misbear, derivada de zabar, sacrificar. O altar é um local de sacrifício. O altar é um local de sacrifício. Altar nunca foi, altar nunca será uma peça de decoração. Altar sempre foi sobre entrega. Deus entregou a terra a Abraão, essa é sua. Deus, aí Abraão construiu um altar e disse: é sua, Senhor. A gente tem histórias na Bíblia. Hoje nós estamos no Dia Internacional da Mulher. For falar da Bíblia de mulher, meu irmão, a gente vai falar aqui o resto da vida, não vai acabar. Falar de Ana. Chorou, clamou, queria um filho, queria sair de uma vida de vergonha. Imagine que o marido dela tinha outra mulher que tinha filho e falava para ela: você não presta nem para gerar. E ela chorou, e ela clamou ao Senhor, e ela clamou porque ela tinha uma vida de adoração, de intimidade com o Senhor. E ela disse ao Senhor: se você me der um filho, se o Senhor me entregar, eu prometo que eu vou te devolver e ele será teu e servirá a ti para todo sempre. E quando Samuel nasceu, que ela desmamou Samuel, ela foi lá e entregou, ela disse: é teu, Senhor. E ele foi o maior profeta de Israel. Porque quando o Senhor te confia algo, quando você entende o princípio da mordomia de Deus, e quando Ele confia algo a você, e você se mostra um mordomo fiel, e você fala: é teu, Senhor. É teu, Senhor. Eu posso usar, eu posso usufruir, eu posso administrar, mas eu sei que é teu. Quando Deus entregou a promessa, Abraão sacrificou no altar: é teu, Senhor. Comece a reconhecer as coisas que Deus tem dado a você e aos seus, e comece a oferecer a Ele de volta como incenso suave, na sua vida de constante oração. A palavra altar, misbear, do hebraico, vem derivado de zabar, sacrificar. Guarde isso no coração: altar não é decoração, altar é entrega. Abraão construiu um altar antes de conquistar. Ele levantou a adoração antes de levantar descendência. Quando o Senhor disse: a tua semente eu vou dar, antes dele levantar descendência, ele levantou um altar ao Senhor. Isso é algo profundo, porque o altar estabelece alinhamento.
Ele declara: esse território pertence ao Senhor. Esse território pertence ao governo de Deus. Um governador ou um líder que não estabelece a bandeira de sua nação perde a autoridade simbólica. O altar é a bandeira do reino hasteada no invisível. Quando você pisa e você hasteia a bandeira do Senhor, mesmo no invisível, o Senhor primeiro te concede o território invisível ou espiritual, para que você tenha a autoridade de Deus e possa desenvolver a autoridade de governo naquele lugar. Então comece o dia sacrificando. Comece o dia no altar antes de você tocar no seu celular. Estabeleça tempos fixos e jornadas e turnos fixos de oração e um tempo diário com Deus. Ensine sua casa a priorizar a presença de Deus. Ensine a sua mulher, a seu marido, aos seus filhos, aos seus a priorizar Deus e a presença de Deus. Onde há altar, há governo. Segundo ponto, o secreto é a sala do trono. Mateus 6,6, o Senhor Jesus nos ensina: quando você for orar, entre no seu quarto, tranque a porta e clame ao Senhor. Jesus usa uma palavra grega, porque quando a gente vê e lê, muitas vezes no português, fala assim: Jesus mandou entrar no quarto. Já é bom entrar no quarto. É bom você ter um lugar na sua casa estabelecido para ser o seu quarto de guerra, seu quarto de oração, o lugar onde você busca a presença de Deus. Mas quando a gente vai no grego, quando Jesus fala quarto, é tameion. Repita comigo assim: tameion. Significa quarto interior, depósito escondido, quarto secreto. Era o lugar mais protegido da casa. É ali que Jesus está dizendo: é neste lugar que você vai dobrar os seus joelhos, e é neste lugar que você vai orar, é neste lugar que você vai chorar, é neste lugar que você vai se derramar, e é neste lugar e a partir deste lugar que eu vou estabelecer as minhas promessas e cumprir. Às vezes a gente passa por momentos ruins na vida, dificuldade, alguém nos fere, magoa. E aí a gente sai, é natural do ser humano, sai falando. Quem encontra? Você não sabe? Fulano? Você não sabe o que ele fez comigo? Fulana? Você não sabe. Uma coisa que eu tenho aprendido, que para quem eu tenho que falar, é para o Senhor aos pés da cruz. Então no meu turno de oração, na madrugada, todos os dias, domingo a domingo, eu começo a minha jornada aos pés da cruz. E ali eu vou e falo ao Senhor aquilo que me incomoda. Ali eu me derramo e peço perdão pelas minhas faltas, culpas. Ali eu falo sobre as perseguições que eu sofro. Eu falo somente com o Senhor. Ah, isso sempre foi assim? Não. Ah, mas tem 10 anos que eu faço assim? Não. Tem 1 ano? Não. Talvez tem 3 semanas que eu passei a me derramar e chorar as minhas mágoas aos pés da cruz. Porque nós somos humanos, nós precisamos falar, mas temos que cuidar com quem a gente fala. Eu vi um testemunho de um homem de Deus, um homem que é usado por Deus de uma forma tremenda, sobrenatural. E algumas semanas ele pregando, Deus continuou usando ele por misericórdia, mas ele não sentia aquela mesma unção e aquela mesma presença. E ele decidiu chorar horas na presença de Deus, até que Deus falasse o que havia de errado. E Deus chegou para ele e disse: o que é que você falou mal do pastor? E ele: pastor. Ele falou: eu não falei mal de pastor para ninguém. Deus falou: você falou. Não, Deus, eu não falei mal de pastor para ninguém. Ele falou: sua esposa é ninguém? Não, mas eu só comentei com ela. Ele falou: comente aos pés da cruz. Sentiu falta da minha presença? Não faça mais isso, comente aos pés da cruz. É o lugar de você chorar, é o lugar de você se derramar. Não há lugar melhor. Não era nem isso que eu ia falar, mas às vezes algumas pessoas perguntam assim: não, mas qual é o tempo ideal que a gente vai orar?
E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Você chama a igreja para participar de um congresso, de um tempo de louvor, a gente lota as igrejas. Quando você chama para um tempo de oração com pouquíssimas pessoas, e você vai orar quanto tempo? 10 minutos, 5, 15? E não é difícil, e não é fácil você orar. É difícil você orar. Você chama um ajuntamento de crente, não vou nem dizer crente, você chama um ajuntamento de pastor, vamos orar. Depois de 15 minutos, 20 minutos, todo mundo já orou, bênção. Mas eu entendi e aprendi que um tempo mínimo de oração que a gente tem que ter, mínimo, para começar é 1 hora. Porque Jesus chegou para os seus e disse assim, vocês não podem orar comigo ao menos 1 hora? Ao menos 1 hora vocês não podem orar? Quantas coisas o Senhor tem nos dado, de quantas coisas Ele tem nos acumulado. O Senhor cuida de nós em todo o tempo, quando a gente vê e quando a gente não vê. E a gente não tem 1 hora para Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu também não tinha. Eu também não tinha. Mas quando você começa a priorizar, o tempo começa a aparecer. Então eu comecei a mover minha vida toda e minha agenda para começar na madrugada, para que eu consiga fazer tudo. Mas eu não abro mão do meu tempo com o Senhor. Então vá para o seu tameion, para o seu quarto secreto. O secreto ele não é isolamento, o secreto é governo invisível. O Pai que vê no secreto, Ele governa as recompensas públicas, está em Mateus 6,6. Sem raiz profunda, o vento derruba. Resolva seus conflitos no secreto, antes que eles virem escândalos. Busque direção antes de tomar decisões. Trate seu coração antes de tratar o seu ministério. Quem governa no secreto, vence no público. Terceiro ponto, o altar exige sacrifício. Quando a gente vai para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos 12:1, ele fala de sermos sacrifício vivo. Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando a gente vê e estuda sobre sacrifício, a gente vê que o altar consumia o sacrifício. Na Nova Aliança, o altar tem que começar consumindo o ego. Sacrifício no grego é thusia, oferta voluntária. No reino entrega é escolha. No reino entrega é escolha, não é imposição. Escolha sacrificar ao Senhor. Escolha ter um tempo seu que você fala, Senhor, eu me ofereço a Ti como oferta. Como um sacrifício vivo a Ti, Senhor. E vai queimando em mim aquilo que não te louva, que não te exalta. Vai tirando de mim para que eu possa te oferecer um sacrifício santo todos os dias. Mas entrega é escolha, não é imposição. Para a gente entender isso melhor, imagine um atleta de alta performance, de alto rendimento. Ele sacrifica prazeres momentâneos por um propósito maior, porque sem disciplina não há conquista. E ele não relativiza aquilo. Se você vê um atleta de alta performance, ele é focado na dieta, ele é focado no treino, ele é tudo porque ele sabe o objetivo que ele tem. Sacrifica prazeres momentâneos por um propósito maior. Então, no seu dia a dia, sacrifique a sua agenda por um tempo diário com Deus. Sacrifique o seu orgulho para manter alianças. Sacrifique distrações para manter o foco. Sem entrega, não há intimidade. Quarto ponto. O altar, ele consagra territórios. Gênesis 12:8. A gente leu 12:7. O 12:8 diz assim: e ele moveu-se dali, ou seja, Abraão saiu dali, para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, ou seja, outro, e invocou o nome do Senhor. Abraão edificava altares por onde ele passava. Onde Abraão chegava, ele edificava um altar. Onde ele chegava, ele adorava ao Senhor. Aonde você entrar, estabeleça um altar. Aonde você entrar, adore ao Senhor. Estabeleça altares na sua casa. Estabeleça altares nos seus negócios. Estabeleça altares nos seus relacionamentos. Estabeleça altares por onde você passar e por onde você entrar e chegar. Estabeleça um altar ao Senhor. Abraão, ele apenas não habitava espaços, ele consagrava espaços. Consagrar é separar para uso exclusivo do rei. Onde há consagração, entenda isso.
onde há consagração à jurisdição espiritual. E a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Às vezes a gente está lutando contra um sistema humano, porque a gente não consagrou algo. Porque quando a gente consagra ao Senhor, a jurisdição passa a ser celestial. A jurisdição passa a ser do Senhor. Uma base militar, ela estabelece autoridade estratégica numa região. Um altar estabelece autoridade espiritual naquela região. Ore na sua casa, ore pelos cômodos da sua casa, ore pelo seu trabalho, entregue o seu trabalho ao Senhor. Declare o reino sobre a sua cidade, declare o reino sobre o seu estado, declare o reino sobre a nação. O que é consagrado se torna território do reino. Quinto e último ponto, o altar gera promessas. Gênesis 12:7, o Senhor fala, e ali ele aparece e confirma a Abraão: a tua descendência eu darei esta terra. Promessas não nascem na pressa, nascem na presença. Aliança precede herança. No reino, Deus confia promessas a quem mantém o altar. No reino, Deus confia promessas a quem mantém o altar. A chave é manter o altar. A chave é a constância. A gente começou falando isso, não é de domingo em domingo, de congresso em congresso, é a constância, o seu tempo com Deus, que tem que ser inegociável. Quando você está com o Senhor todos os dias, o Senhor estará com você todos os dias. Um rei não entrega terras a quem não honra o trono. Intimidade precede delegação. Quando você tem intimidade com o Senhor, Ele pode confiar os segredos, como falamos no domingo passado, e delegar a você poder. Não busque promessas antes de buscar presença. Seja fiel no secreto antes de desejar visibilidade. Tem muita gente que quer visibilidade, mas não tem um tempo com Deus. Tem muita gente que quer visibilidade, mas não tem um tempo no secreto. Tem muita gente que quer visibilidade, mas no secreto não busca o Senhor, não ora, não tem um tempo com Ele. Promessas nascem onde o altar é mantido. Constância. Promessas nascem onde o altar é mantido. E para a gente concluir, se a gente quiser implantar o reino, nós precisamos restaurar o altar do secreto. O reino não começa no púlpito, o reino não começa no microfone, o reino não começa nas plataformas digitais. O reino começa no altar, e o altar é você e o Senhor no secreto. Aí você pode estar dizendo assim: não, mas eu tenho o meu lugar de adoração, eu tenho o meu altar. Talvez você de fato tenha, mas ele está de pé. Porque talvez você tenha um altar, mas ele está quebrado, ele está destruído. E ele precisa ser restaurado. Quando a gente vê ali no livro de 1 Reis, capítulo 18. Já estava sem chover na terra há muito tempo. E o Senhor fala através do seu profeta que ele ia trazer chuva de novo. E ele chega e manda um recado através de Obadias e diz: diga ao rei, diga a Acabe que a chuva vai descer, mas que eu quero encontrar com ele no monte, no Carmelo. E com os profetas de Baal, porque o povo de Israel já tinha deixado de buscar o Senhor e já estava se buscando outras coisas. E quando a gente chega ali em 1 Reis 18:30, antes de Elias orar, antes do fogo descer e consumir o sacrifício, e a água que foi jogada e lambeu o que estava ao redor ali do altar, antes disso tudo, a Bíblia fala em 1 Reis 18:30, e Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim, e todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Você só pode clamar ao Senhor e o fogo descer do céu se o altar estiver restaurado. Altar quebrado não recebe fogo. Altar quebrado não se pode sacrificar. Hoje o Espírito Santo nos chama de volta ao secreto. Antes de governar cidades, comece a governar o seu coração. Antes de você querer conquistar territórios, conquiste o seu quarto de oração e seu tempo com Deus. Pai, nós queremos restaurar nessa manhã o altar do secreto. Pai, nós queremos restaurar nessa manhã o nosso tempo e o nosso compromisso contigo.
Nós queremos consagrar a Ti as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos sonhos, os nossos negócios. Que o reino nasça de novo em nós, Pai, em nome de Jesus. Que o invisível comece a governar o visível em nome de Jesus. Que nós venhamos ser cidadãos que governam a partir da intimidade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Estabeleça um altar diário, um horário fixo com o Senhor. Crie um altar familiar semanal. Ensine aos seus filhos que a intimidade precede a autoridade. Governe sua agenda como um governador do reino. Nunca esqueça que filhos governam a partir da identidade. Que a autoridade flui da presença. Que o governo começa no invisível. E que os territórios são conquistados primeiro no Espírito. Você não foi salvo apenas para ir ao céu. Você foi salvo para trazer o céu à terra. O altar do secreto é o portal onde o céu toca a terra. Pai, nós declaramos em nome de Jesus fome e sede do Teu povo, Senhor, da Tua presença. Que eles venham ter tempos diários contigo, Senhor. Que eles não venham relativizar isso, que não venham abrir mão, meu Deus, de um tempo diário de busca. De um tempo diário de busca. De um tempo diário de busca pela Tua presença. Que nós, Senhor, venhamos a nos tornar caçadores de Deus. E que venhamos desejar todos os dias, mais do que qualquer coisa, o nosso tempo contigo, Jesus. O nosso tempo contigo, que venha a ser prioridade em nossas vidas, e que a gente possa demonstrar e influenciar as pessoas por onde passamos nesse sentido. Que eles possam enxergar em nós, Senhor, pessoas diretamente vindos do céu. Que eles possam enxergar em nós pessoas que convivem com Deus. Que o nosso rosto possa resplandecer a Tua glória, porque nós temos momentos diários contigo. Declaramos, Senhor, que assim será sobre nós, sobre todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que o fogo do Espírito Santo venha queimar. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem restaurar os altares nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, vem reposicionar as pessoas nessa manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, que o fogo líquido do Teu Espírito venha descer e venha queimar. Que nós venhamos a ser, Senhor, como tochas vivas diante do mundo. Que a Tua luz venha brilhar no meio da escuridão, venha dissipar as trevas. E que nós nos tornemos a cada dia representantes legítimos de Deus. Fome e sede de Ti, da Tua presença. Ó Senhor, que a gente venha abandonar a vida, meu Deus, de pecado, de iniquidade. Ó Senhor, traz arrependimento ao Teu povo e à Tua igreja. E que a gente tenha um tempo diário contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.